Conversas cruzadas aqui na TV Com. O contexto político atual, a crise política que ataca frontalmente a crise econômica, o país num quadro recessivo, a economia estagnada. O que falta? Quem é que pode liderar um processo de retomada do crescimento econômico? A presidente Dilma tem essa capacidade? Tem fôlego para mais 3 anos? Para onde é que vai o país nessa situação grave do ponto de vista econômico? Vamos tentar aqui, nesses 8 minutos finais, uma visão de perspectiva, né? O que pode acontecer nesse cenário? O presidente da Câmara investigado pela Polícia Federal, presidente do Senado também, líder do governo preso e assim a base completamente corroída, né, do governo no Congresso Nacional. As reformas que são necessárias não são levadas adiante, como por exemplo, né, você falou agora há pouco em reforma política, e às vezes me dá a sensação de que quando o povo foi às ruas, foi numa pauta difusa, né? E eu me lembro que CNBB e OAB fizeram uma proposta, um projeto de reforma política, bem interessante. Não levaram nem em consideração no Congresso Nacional, mas nem entrou na ordem do dia. Se a sociedade fosse pontualmente também para exigir, para dizer claramente o que deseja, mas não ir contra tudo e contra todos, e sim um foco definido. Mas, enfim, qual é a perspectiva do senhor? O que o senhor imagina aí como cenas dos próximos capítulos? Sem sombra de dúvida, a concentração do foco, tanto no estudo e na análise, será para as eleições do ano que vem no âmbito municipal, né? É onde nós vamos poder visualizar as decisões feitas, né? Tanto no sentido positivo ou negativo da questão do financiamento das campanhas, né? O que nos revela um outro mundo, né? Mas, sem sombra de dúvida, é importante enfatizar de que nós, nos últimos anos, realmente estamos tendo um acesso cada vez mais violento e acho necessário e importante aos dados, à transparência, né? Isso faz com que reverberam certas situações que jamais nós tínhamos condições de ter discutido, talvez 5 anos atrás. Isso permite, acreditamos, no sentido de esperança a longo prazo, de que essas questões possam ser resolvidas, né? Mas talvez insisto no sentido institucional de que a reforma política uma das e de muitas outras alternativas para este impasse, né? Principalmente pela ideia de um suposto imobilismo que nós temos no parlamento, em virtude de já décadas de um sistema atrasado, de um sistema falido eleitoral e eu diria partidário, né? O Natal pode dar um fôlego ao setor produtivo? Geralmente sim, a nossa recomendação sempre foi de que se consuma com cautela, com planejamento, né? Mas a economia precisa girar, nós somos beneficiados por esse giro da economia e volto a dizer aos senhores e aos telespectadores que nós temos plena convicção de que há saída, isso vai ser resolvido. Passa pela saída do PT, passa por uma mudança de cenário político, reforma, enfim, mas precisa fundamentalmente que as pessoas de bem, que as pessoas interessadas na mudança participem cada vez mais. E o que a gente vê, infelizmente, é um povo alienado, pouco interessado no que acontece efetivamente no cenário político e econômico, mas eu acredito que é uma realidade que gradativamente vem mudando. E a gente certamente não vai resolver isso num piscar de olhos. Mas a médio e longo prazo eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. E, como eu já disse inicialmente, o nosso país tem um potencial enorme. A gente precisa acreditar nele e se livrar dessas mazelas, né? E que a justiça seja feita, que esse senador permaneça na cadeia e que, se ele está lá como homem-bomba, que seja um homem-bomba, que entregue tudo que ele sabe e que a gente possa fazer aí cada vez mais essa limpa no nosso cenário político e econômico para que as coisas possam melhorar. Professor, o cenário que o senhor imagina, as cenas dos próximos capítulos, não é o desejo, o cenário. Certamente que o Brasil é um país formidável. Nós fomos agraciados talvez com o maior patrimônio ecológico do mundo. Se você cuspir uma semente descuidadamente no jardim, no outro dia nasce uma laranjeira. Isso não acontece em Israel, no deserto. Eu acho que política é realidade. O político é o representante da realidade.
aquele político que não tiver uma perfeita noção da realidade, ele cai. Tanto a realidade das situações econômicas e sociais do país, quanto a realidade interna do bloco político. Eu acredito que, se nos livrarmos do que eu chamo de rebutalho parlamentar criminoso, isso é necessário, creio que políticos de maior dimensão, de maior estatura, e o Congresso está cheio deles, de maior ou menor, mas com boa intenção, eles, acredito, acharão uma solução política para esse impasse. O povo não merece continuar acreditando no embuste. Acabou o embuste. Eu tenho certeza que o Brasil vai sair, claro, desta crise, porque ele é um país de pessoas abnegadas, de pessoas positivas. É um grande povo, o povo brasileiro. Quando você vê uma pessoa entrevistada na porta do INSS... Pena que pacífico e vê demais, ela né? sorrir, o desempregado sorrindo, aonde você vai encontrar? Imagina a Alemanha de 33, os empregados não sorriam. Eles queriam as cabeças dos responsáveis. O brasileiro sorri. Eu acredito no povo brasileiro porque ele é bom. Professor Guerini. De modo geral, nós estamos caminhando para um nível de depressão econômica bastante forte, aprofundado pelos os indicadores estatísticos que desmentem qualquer otimismo momentâneo. Mas, do ponto de vista econômico, você tem um tempo. O tempo econômico está à frente do tempo político. O tempo político vai exigir a orquestração de forças. Por isso que eu digo, tem que ter uma concertação de forças políticas da sociedade que tenham uma visão de longo alcance, de futuro, que foi colocada pelo professor Sérgio Colli, pelo representante da ENF, pelo empresário, e que objetivamente não vai ficar ofuscada naquele limbo histórico de alguns amarrotados livros que nós vemos lá, institucionalidades, dinâmicas institucionais. Na verdade, do ponto de vista político e historicamente definido, é que nós passamos por um tempo de crise e nós superamos, mas com orquestração e visão de longo alcance. E esses que estão aí hoje, eles chegaram a um final trágico, passam para a história como farsantes. Agora, o empresariado, os trabalhadores, eles vão se organizando de acordo com interesses bastante sugestivos. O primeiro momento é sair da crise. O segundo momento é garantir que esse país tem potencialidade de mostrar a sua capacidade para o mundo. E tem. Ok. E não pelo crédito nem pela confiança, mas pelas suas virtudes e pelas suas realidades. Aí não voltando à questão da dinâmica histórica do país. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode mandar aí a sua sugestão. Qual é o assunto que você gostaria de ver em debate, em discussão no nosso Conversas Cruzadas? Mande o seu recado no WhatsApp 48 código e o telefone é o 9188 4044. Obrigado pela sua atenção. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.